Você sabe o que é o autocuidado? Sabe a importância de praticar o autocuidado no nosso dia a dia? Se trata de um processo de estabelecer uma espécie de comportamento para garantir o bem-estar de si mesmo e promover a saúde. E é sempre importante falarmos sobre a importância do autocuidado no nosso dia a dia. Por conta disso, nós vamos receber a psicóloga Janile Ribeiro aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez, Janile. Muito obrigada. Bom, vamos começar o nosso bate-papo então. Como que a gente pode praticar o autocuidado? Bom, o autocuidado é um processo que geralmente a gente não aprende, né, da infância, mas que mesmo depois, né, na fase adulta, a gente pode começar com pequenos hábitos, né, para incutir uma cultura mesmo de autocuidado, né, nas nossas vidas. Então, desde que a gente acorda, né, a gente pode começar com pequenos hábitos de autocuidado. Então, quem tem uma religiosidade, fazer uma oração, o café da manhã, né, ser algo que seja prazeroso, seja gostoso, saber, né, o seu próprio ritmo, saber o seu próprio... suas habilidades, né? Se conhecer um pouquinho, né? São formas em que a gente reverte para a gente, né, os benefícios. Então, se cuidar é se olhar, né, se conhecer, poder, a partir de pequenos hábitos, inicialmente, como muitos de nós não temos, né, essa cultura de nos cuidarmos, mas inicialmente pode ser difícil. Com o tempo, né, isso vai ficando tão introjetado, fazendo tanto parte do nosso dia a dia, que passa a ser muito natural, muito espontâneo. E o autocuidado, ele consegue se alastrar. Não é a pessoa ser egoísta, muito pelo contrário, porque quando a gente se cuida, se olha, se conhece, a tendência é que a gente também cuide melhor do outro e até mesmo do nosso ambiente, da natureza. Então, o autocuidado é algo que se estende, né, que consegue ampliar para além, né, da própria pessoa. Eu vi uma frase num filme esses dias que eu achei muito interessante, uma briga entre um casal, numa série. Aí a mulher falou pro namorado dela, falei, olha, eu preciso ser mais cuidada, eu preciso ter mais atenção, porque eu mereço isso. Quando eu vi que ela falou, eu mereço isso, é porque eu acho que ela tinha esse cuidado com ela mesma. E quando a gente tem um cuidado com a gente mesma, a gente não vai aceitando qualquer coisa, mais ou menos por aí? Sim, sim. Mas é importante que esse autocuidado, ele comece a partir da responsabilidade nossa mesmo. Então, como o próprio nome diz, né, o cuidado é a partir de mim. Então, eu não aceito qualquer coisa, né, de mim mesma e também do outro. E também do outro. E aí a importância da gente conseguir, né, ter esse processo de se cuidar para não ficar cobrando nas nossas relações. Então, muitas vezes a gente tem uma rotina desenfreada, não descansa, não sabe parar, não conhece o próprio ritmo e a gente pede que o outro faça isso para a gente. Então, claro que pode ser feito. Mas, né, em termos de saúde emocional, a primazia, né, o primeiro lugar de responsabilidade pelo cuidado com a gente mesmo é nossa. Então, nós somos os nossos primeiros responsáveis, né, os nossos principais cuidadores. E depois a gente pode ter famílias, amigos, né? Se a gente cobrar menos das pessoas, a gente vive melhor? Sim, com certeza. Com certeza, porque... É importante assumir essa responsabilidade sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas necessidades. E aí, o que o outro vai trazer para a gente é um complemento, né? Porque eu já tenho em mim mesma, né? Não é que eu me baste. Não é isso, a gente não vai ser uma ilha, né, isolada. Aliás, ninguém se basta, né? Não, de forma alguma. Mas a gente sabe que eu sou, né, eu preciso ser a principal responsável por minha saúde, por meu descanso, por meu prazer, meu lazer, né? Eu vou buscar as minhas necessidades. Claro que existem algumas necessidades de amizade, de partilha, que eu preciso do outro, né? Mas isso, a gente, é como se a gente conseguisse se nutrir. A gente conseguisse ter uma nutrição mínima, que sou eu mesma, né, que dou, né, eu enquanto pessoa. E aí o outro, ele vai se tornar um complemento. Como o autocuidado é importante nas relações?
Tem muito a ver com o que você falou, né? Da gente cobrar menos dos outros, né? Então, quando a gente consegue implementar uma rotina, hábitos de autocuidado, de olhar não só para a nossa aparência física, porque também tem muito isso, né, Cleide, na nossa sociedade. A gente cuida muito do que está fora, mas o que está dentro, né, a gente deixa para depois, né? Ah, não, isso vai passar, não vou olhar para isso, eu vou esquecer. Então, quando a gente olha, né, para os nossos sentimentos, as nossas emoções e tenta dar um espaço, né, para elas, a gente tem muito mais saúde emocional, te cobra menos dos outros, né? Então, esse movimento de se cuidar, como eu falei, ele reverbera, né, para as nossas relações, para o nosso ambiente. Entendi. Agora, em qual que é o momento que percebemos que estamos precisando do autocuidado e quando que a gente tem que praticar isso? O autocuidado, né, como eu falei, precisa ser algo ensinado desde bebezinho, né, para as crianças. Então, deixa eu pensar aqui, na infância, né, a criança ter cuidado com o corpinho, por exemplo, ela tem uma garrafinha de água sempre disponível para ela ir no banheiro, não ficar segurando, né? Então, são coisas assim, não deixar um estranho olhar para a criança, né? Pegar nela, inclusive o autocuidado, ele ajuda muito a prevenir situações de violência, né? Violência sexual. Porque a criança ela é ensinada a cuidar do corpinho, que tem partes do corpo que não é público, que não é para qualquer um estar olhando, estar mexendo. É só papai e mamãe e pronto. Exato, um médico no máximo, isso. né? Então, isso faz com que as pessoas ensinem as crianças a se cuidarem, né? A se olharem. E isso vai aumentando de complexidade à medida que a gente cresce. Então, o banho, uma amizade, alguém te ofendeu, né? Então, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar à procura dessa pessoa, né? Se você investe numa amizade, essa amizade não está te trazendo um retorno bacana, né? Vai investir em outra, né? Ver se dá um tempo naquela. Então, tem a ver com autoestima também, né? O autocuidado tem a ver com autoestima. Ok. E qual que é a diferença entre o autocuidado mental e o físico? Eles estão bem correlacionados, né? A gente costuma fazer essa separação do autocuidado físico e emocional por uma questão mais didática, né? Mas, na verdade, eles estão bastante interrelacionados. Então, um costuma puxar o outro. Então, se eu estou bem, né? Emocionalmente, eu olho para o meu corpo, né? Eu consigo perceber sinais de cansaço, eu consigo perceber quando o meu corpo não está respondendo, né, alguma atividade, e aí eu paro, né? Eu tento parar, tento dar algumas pausas. Ou então, quando eu estou feliz, né, eu quero me engajar em novos projetos, e aí eu vou organizando a minha rotina para isso, né, eu vou me alimentando melhor, eu vou descansando, vou dormindo uma quantidade de tempo que eu percebo que seja suficiente. Então, o autocuidado, ele se relaciona com essa estrutura física, né? Eu levo a minha garrafinha de água para onde eu vou. Se eu não gosto de comer na rua, eu levo uma fruta, eu levo um lanche, né? Então, tem essa relação, né, com o benefício, né? Se eu tenho uma medicação para tomar, eu ajusto ali para o celular me lembrar. Então, não preciso delegar para outra pessoa fazer isso, né? Se eu tenho condições de fazê-la, né? Então, o bem-estar físico e emocional, né? O autocuidado, eles estão bem correlacionados. E uma coisa que eu acho interessante que as pessoas poderiam parar de fazer também é se fazer de vítimas, né? Ah, pois é, mas eu preciso do outro para lembrar que eu tenho que tomar remédio. Tem o recurso do celular, né? Sim, como você mesma disse, sim. né? E as pessoas... Outra coisa que eu acho, assim, bom para a gente conversar, são as pessoas que chegam aí dos 50 para cima. Aí tem uma certa limitação, vamos supor, já não tem tanta força nas mãos. Ah, não, mas isso é assim mesmo.
eu tô sem força. Não, mas isso é assim mesmo, porque você já tá ficando velho, você tá ficando idoso, então você tá aí com essa dor. Não precisa ser assim. Não precisa. A gente, nesse movimento do autocuidado, claro que a gente vai percebendo os sinais do corpo, que vai se fragilizando, não tem como, né? Um corpo de 50 anos tem a mesma resposta de um de 20. Mas à medida que a gente vai implementando uma rotina, em que eu tenho uma atividade física que me gera prazer, me gera satisfação, né? Isso vai ajudando o corpo a manter esse bem-estar, manter essa saúde. Então, é importante que uma pessoa de 50, 60, 80 anos verifique o que ela pode estar implementando para se fortalecer, se fortalecer emocional e fisicamente. Hoje já é comprovado que os nossos neurônios, eles continuam se reproduzindo, eles continuam se multiplicando. Antigamente achava que depois dos 30 era só ladeira abaixo. Exatamente. Hoje não, né? Você sabe que uma coisa que a gente aprende aos 80, aos 90 anos, existem novas conexões neuronais, né? Então, é possível continuar tendo aí uma potência, né? Tendo aí uma postura positiva, né? Produtiva na sociedade. Isso é muito importante. Quais as mudanças que podemos ter no nosso dia a dia, né? Para praticarmos esse autocuidado? A gente precisa ter mais tempo, ter um pouquinho mais de paciência com a gente mesmo, né? E é um pouco ir contra essa maré que a gente vive, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes o autocuidado, ele requer concentração. É como a memória, né? A nossa memória, muitas vezes a gente, nossa, eu fiz um monte de coisa hoje e não lembro da metade. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa pensando em outra e aí eu não tenho foco. Eu não coloquei minha atenção, não estava totalmente presente em uma determinada atividade. Então, o autocuidado, ele requer um pouquinho mais, né, de lentificação mesmo dessa rotina. Janila, eu tenho então que deixar de fazer as minhas coisas, né, para poder considerar que eu estou me cuidando? Às vezes sim, às vezes sim. Porque não se cuidar, né, não se olhar ou delegar para o outro, isso vem aí uma série de consequências, né? Doenças físicas, emocionais, né? Então, esse processo de autocuidado é muito individual, né? Cada pessoa precisa olhar, né, parar. E é bom que a gente está no comecinho do ano, a gente pode fazer, claro, em qualquer momento, mas o começo do ano é muito propício, né? A gente fazer ajustes aí da nossa vida, né? Para poder implementar as mudanças que vão ser benéficas para a gente. Então, se a gente está na correria, a gente não para se olhar. Né? Tem que fazer esse stop, né? Esse pit stop. Agora eu quero falar aí pra você em casa, que eu te chamei você pra gente conversar aqui, né? Aí na sua casa tem alguém assim, tipo seu pai, seu avô, seu tio. Eu sempre fui desse jeito e vou morrer desse jeito. Eu sempre comi muito torresmo e agora que eu tô com 70 anos eu vou deixar de comer meu torresmo? Não vou. E aí? A pessoa acha que pode comer o torresmo a vida inteira. Bom, existem aí limites, né? Digamos que no campo da nutrição, né, já não é o meu, né? Mas existem algumas coisas que claramente, né, são hoje detectadas que fazem mal para a nossa saúde. Principalmente, né, quando você está numa certa idade. Veja bem. Exato. Deixa eu te dar um exemplo. Um homem que está num processo de câncer de próstata. E ele falou, não, eu vou morrer mesmo, então eu quero comer tudo que eu tiver direito para comer. Mas, na verdade, ele está fazendo um tratamento e pode ser curado. Sim, sim. E aí a gente precisa verificar, né, o quanto que ele está querendo aproveitar essa vida, né? O quanto que ele está querendo se permitir. Porque o autocuidado não é a pessoa ficar neurótica, não é a pessoa ficar chata, né? Alguma coisa do tipo. O autocuidado é a gente poder olhar mais pra gente, ter aí um movimento de mais zelo com a nossa própria vida, né? Com os nossos sentimentos,
com a nossa saúde. Então, não é você ficar restrito, né? Existem algumas coisas, de repente o torresmo, né? Passando por uma nutricionista, a pessoa de 70 anos até consiga comer uma vez por semana, alguma coisa do tipo, né? Mas não pode ir para o extremo oposto, né? A saúde emocional mental, ela tá aí no meio termo. Não é você se privar de um monte de coisa, porque te causa sofrimento, e nem você ir para o extremo oposto fazer o que quer, que também vai te causar consequências e sofrimento, né? Então, é esse meio termo aí que a gente precisa achar. Agora, tem pessoas, Janile, que acordam de manhã já mal-humoradas. Aí a pessoa fala, não, mas eu já quero brigar logo, eu quero arrumar uma confusão e tudo mais. E depois, elas ficam deprimidas com essa sensação, com essa verdade dela. Eu sou assim e pronto. Você acha que aí também tem como fazer um exercício, tipo, hoje de manhã eu não vou ser assim, hoje eu quero colocar uma coisa boa na minha cabeça, uma positividade. Você falou em hábito, tem como fazer esse hábito, esse comportamento mudar, colocando coisas boas na cabeça, ou eu estou sendo muito, assim, sonhadora? Depende, né? Para algumas pessoas, né, o pensamento positivo, livros de autoajuda, né, vão ajudar. Para outras, não. Depende de como essa irritabilidade, esse nervosismo está comprometendo a vida da pessoa. Porque isso que você falou, irritabilidade, nervosismo, durante o dia inteiro, pode ser, né, um sinal de processo depressivo. Porque a depressão, ela não é só tristeza. Existe uma irritabilidade, a pessoa ela fica impaciente, ansiosa, irritada. Então, também é uma esfera, né, de um processo depressivo. Então, precisa ver. É possível, eu acredito muito, né, em campos que não seja do profissional, psicólogo, psiquiatra, né? Eu acredito muito no campo da autoajuda, do livro, da espiritualidade, de uma boa conversa, né, com um amigo. Então, se esses campos, né, por exemplo, da arte, da educação, não resolverem, então aí é hora de procurar um profissional da saúde mental. E quanto os exemplos que a gente vê pela vida? Eu conheço uma pessoa que é super bem-humorada e essa pessoa vive muito bem. Eu li um livro que tem um personagem assim. Eu vi uma novela que tem uma pessoa que é assim, que é otimista. Isso vale também para nos enriquecer? Sim, sim. O otimismo, a meditação, eu também gosto muito de incentivar as pessoas a meditarem, a dar uma pausazinha, né? Ouvir uma música. Essa capacidade nossa da gente se acalmar, né? Isso é muito importante. E, novamente, né, eu trago a questão da infância, que não é possível a gente ensinar as nossas crianças a elas se acalmarem, né? Respirar, né? Tá tudo bem, né? A mamãe tá aqui, o papai tá aqui, a professora tá aqui. E isso, quando a gente aprende na infância, a gente leva para o restante da vida, ou seja, a gente consegue se acalmar, a gente consegue acessar pensamentos positivos, né? Para um momento de angústia, né? De ansiedade. Então, é uma autorregulação que faz parte do processo de autoajuda, né? Eu consegui me regular, né, no momento em que eu estou ansiosa, estressada. Quando a gente não aprende na infância, que a maioria de nós, né, é possível a gente aprender. Então, esse processo aí de autorregulação, que é uma das formas de autocuidado, existem aplicativos, né, disponíveis aí pela internet, tem vídeos e, claro, né, se você precisa, né, de uma ajuda mais sistematizada, procurar um profissional de saúde mental. Por falar nisso, você está onde que a gente acha? No Instagram, @JanileRibeiro. @Janile Ribeiro, que eu agradeço muito a sua presença hoje aqui. Essa temporada que você ficou conosco foi fantástica. Espero que você volte mais vezes. Sim, quero voltar. Muito obrigada.